O expansionismo europeu. Depois do terrível século XIV, a economia começou a recuperar aos poucos no século XV. A população aumentou, a produção também começou a recuperar, tal como o comércio. Mesmo assim, a Europa estava com falta de metais preciosos, como o ouro e a prata. Como faltavam esses metais preciosos, não se conseguia pagar as especiarias e os produtos luxuosos do Oriente, o que prejudicava o comércio. Para não ter que pagar, Portugal e os europeus queriam chegar às terras do ouro, em África, e à origem dos produtos do Oriente. Os portugueses foram pioneiros no processo de expansão, pois tinham as condições para serem. Tinham as condições políticas, o rei era a favor da atividade marítima, da construção naval e dos descobrimentos. Tinham condições sociais, todos os grupos da sociedade portuguesa também apoiavam essa ideia. Tinham condições religiosas, o clero queria expandir o cristianismo. Tinham condições técnicas e científicas, a costa de Portugal, que contribuía para a pesca e o comércio. Tinham técnicas e instrumentos de navegação astronómica como o astrolábio, a bússola, o quadrante e a pestilha. E também tinham aperfeiçoado as embarcações. E também tinham as condições geográficas. No período de Infante D. Henrique, em 1415, foi conquistada a cidade de Ceuta, localizada no norte de África, o que foi considerado um arranque na expansão portuguesa. A cidade de Ceuta foi vista pelo infante D. Henrique como um lugar que atendia às necessidades de Portugal no momento. Por isso, D. Henrique convenceu o seu pai, D. João I, a conquistar Ceuta. Ceuta era um interposto comercial, onde chegavam os produtos de luxo, tais como o ouro, as especiarias, trazidos de África e do Oriente. A cidade também estava muito perto do Estreito de Gibraltar, o que facilitava o controle da entrada e saída do mar Mediterrâneo, e era rica em cereais. A conquista de Ceuta foi um êxito militar, mas também foi um fracasso económico. Foi um sucesso militar se tivermos em conta o domínio do Estreito de Gibraltar, o controle do Mediterrâneo e do Atlântico, o controle do poder mouro no norte de África e sul do Algarve, e da possibilidade de continuar a expansão rumo ao Atlântico. E foi um fracasso económico porque os árabes desviaram as rotas comerciais para a Itália, transformando Ceuta de uma cidade rica para uma cidade pobre. A cidade também se tornou numa cidade cristã, rodeada de muçulmanos, e para proteger a cidade tinha que se gastar muito mais do que se ganhava. João Gonçalves Arco, Tristão Vaz Teixeira e Bartolomeu Prestelo foram quem descobriram o arquipélago da Madeira, entre 1419 e 1420. E Diogo Silves foi quem descobriu os Açores, oficialmente em 1427, mas as ilhas todas só foram descobertas em 1452. Quando os portugueses chegaram a estes arquipélagos, eles estavam desabitados. Por isso, para que os outros países não lhes roubassem as ilhas e para poderem explorá-las, eles fizeram uma colonização, ou seja, abriram as terras, povoaram-las e promoveram o seu desenvolvimento. Na colonização e no povoamento da Madeira aplicou o sistema de capitanias donatarias. As capitanias, territórios, eram doadas aos capitões donatários, que podiam administrar a justiça, cobrar impostos e distribuir terras. Os produtos cultivados nessas ilhas e até as próprias ilhas foram um recurso económico muito importante para todo Portugal. No início do século XV, durante o reinado de Infante D. Henrique, a essencial intenção das viagens marítimas era explorar a costa africana e chegar até aos pontos de produção do ouro e controlar o comércio nessa região. Até 1434, a costa ocidental africana só era conhecida até ao Cabo Bojador, mas, em 1434, Gil Yanes, depois de 15 tentativas, conseguiu ultrapassar, o que abriu o caminho para a exploração da costa africana. Depois que Infante D. Henrique morreu, D. Afonso V, novo rei, interessou-se mais pelo norte de África e conquistou a cidade de Alcácer, Seguer, Arzila e Tanger. Mas não foi muito diferente da conquista de Ceuta, pois era difícil de manter estas cidades por causa dos ataques dos povos muçulmanos à volta. Daí, Fernão Gomes arrendou a exploração da costa africana. A partir de 1474, no reinado de D. João II, ele quis chegar até à Índia pelo mar. Nas tentativas de chegar até lá, foi-se abrindo caminho até ao Cabo das Tormentas, que foi atravessado por Bartolomeu Dias em 1487 a 1488. Após a passagem do Cabo das Tormentas, abriu-se um caminho para o Oceano Índico, o que levou à chegada até à Índia pelo mar. Como já sabes, Portugal foi pioneiro na expansão, mas Castela também ficou interessada e aos poucos Castela foi iniciando também as viagens marítimas, tornando-se assim uma rival para Portugal. Para não haver conflitos entre eles, Portugal e Castela assinaram o Tratado de Alcáçovas, em 1479, no qual o mundo conhecido naquela altura estava dividido em duas partes, por um paralelo. A parte do norte pertencia a Castela, ou a outros países, e a parte do sul pertencia a Portugal. Em 1492, depois de ser rejeitado várias vezes pelos reis de Portugal, Cristóvão Colombo apresentou aos reis de Castela a ideia de chegar até à Índia não pelo sul, mas pelo ocidente.
E nessa altura já se acreditava que a Terra não era plana. Nessa viagem, Cristóvão Colombo acabou por descobrir a América. E quando Colombo regressou do outro lado do Atlântico num barco espanhol dizendo que tinha descoberto as Índias, o rei de Portugal, D. João II, ficou furioso pois queria as ilhas para Portugal e afirmava que estava definido no Tratado de Alcáçovas. Mas, obviamente, Castela não queria dar as ilhas para Portugal. Castela conseguiu uma autorização do Papa que até era mais importante que os reis nos reinos cristãos para ficar com essas ilhas, a bula de 1493. D. João II não aceitou as decisões feitas pelo Papa. Em 1494, Portugal e Castela assinaram o Tratado de Tordesilhas, no qual foram alterados os limites dos territórios de cada país apresentados na bula de 1493. No Tratado de Tordesilhas, o mundo foi dividido em duas partes por um meridiano do Polo Norte ao Polo Sul. As terras que estavam no Ocidente eram de Castela e as terras que estavam no Oriente eram de Portugal. Em 1495, quem ficou no trono de Portugal foi D. Manuel I. Ele seguiu a política expansionista de D. João II. Queria chegar à Índia, e onde se localiza a Ásia hoje em dia, pelo mar. O caminho marítimo até a Índia foi descoberto em 1498 por Vasco da Gama. Com essa descoberta, foi possível ter acesso direto aos produtos do luxo do Oriente. Os portugueses não foram bem-vindos, pois mostravam ameaça ao comércio, de um povo muito civilizado com uma atividade comercial intensa e muito bem organizada. Quando o rei D. Manuel I soube disso, decidiu mandar uma armada para mostrar que os portugueses é que mandavam ali. Mas a armada que era suposto ir até à Índia acabou por descobrir o Brasil. Pedro Álvares Cabral era quem comandava essa armada. Na rota até Cabo Verde, de Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral fez um pequeno desvio. A costa da América do Sul foi avistada no dia 22 de abril de 1500. Primeiro deram o nome de Terra de Vera Cruz, mas depois mudaram para o nome Brasil. D. Manuel I primeiro não esteve muito interessado, pois a preocupação dele continuava com o comércio do Oriente. Muitos navegadores partiram à procura de riquezas na América, depois da chegada de Cristóvão Colombo. Os espanhóis, ao contrário dos portugueses, interessaram-se pela América, então começaram a explorá-la. Esse território, pelos vistos, era rico em metais preciosos, o ouro e a prata, mas sobretudo a prata. Na América, obviamente já viviam povos antes da suposta descoberta dela, e muitos povos já tinham grandes civilizações, como na América do Sul, os Incas, e na América Central, os Maias e os Aztecas. Eles tinham uma estrutura política organizada, viviam em grandes cidades, sabiam matemática, astronomia e medicina. Tinham sociedades complexas, com organizações religiosas e políticas, mas, mesmo assim, ainda muito pouco desenvolvidas tecnicamente. Como, por exemplo, não conheciam as armas de fogo, o que deu muita desvantagem a estes povos na conquista desses territórios pelos espanhóis, que tinham organizado expedições para tomarem posse desses territórios. Quem comandava essas expedições eram os conquistadores, que estavam à procura, sobretudo, de metais preciosos. Fernando Cortés dominou o Império Azteca entre 1519 e 1521. Francisco Pizarro conquistou o Peru, o que pôs fim ao Império Inca entre 1531 e 1533. Eu acho que é escusado dizer que morreram imensos índios nestes descobrimentos. Com a expansão marítima e as descobertas, abriram-se novas rotas comerciais e o comércio desenvolveu-se à escala mundial, ou seja, mundializou-se a economia. Pela Rota do Cabo chegavam pelo mar produtos do Oriente à Europa. Com a troca de produtos e mais até de pessoas, foram-se aprendendo muitas coisas novas e melhorando algumas coisas que já havia. E uma coisa que mudou muito foi as formas de pensar.